Fala galera, Hello World! Estamos na aula 62 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E na aula anterior, nós focamos aqui em criar o Clear Screen, Create Panel e Write Info para escrita de informações no Message Box, que é feito pela rotina Create Panel. Só que nós não testamos. Nesta aula nós vamos testar colocando alguns argumentos aqui e testando na nossa máquina virtual. E também nós vamos criar aqui a rotina Print Name File para exibir nomes de arquivos. Então se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, me deixe um like que isso vai me ajudar muito e bora começar! Então galera, eu já tenho tudo pronto aqui. Primeiramente eu vou inserir meu pendrive aqui na máquina. Beleza, né? Antes da gente fazer a montagem, né? E aí eu vou alterar alguns valores aqui. Quais valores que eu preciso aqui? Primeiro, né? Depois que eu chamo a rotina Clear Screen para limpar todos os textos, né, e números imprimidos aqui desse código abaixo, o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter que colocar em CX, em DX, um valor inicial, né, da região da tela para ser pintada, certo? Então, primeiro, nós temos uma tela aí de 80 por 25, né? 80 colunas e 25 linhas. Eu vou colocar inicialmente aqui em 30, certo? Na verdade, eu vou colocar em 20, certo? Eu vou colocar aqui em hexadecimal mesmo, né? Deixa eu ver aqui, 20 em hexadecimal, 20 em decimal 14, né? Então eu vou colocar aqui, isso aqui vai ser coluna, né? Então primeiro eu vou colocar a linha, né? A linha eu vou colocar aqui na linha 5, certo? Que vai ficar em CH, certo? Aqui a linha é basicamente a linha inicial, ok? CX vai ser o conjunto de linha inicial e coluna inicial. A linha vai ficar em CH, então primeiro colocamos o 5 e depois colocamos o 14, que é referente a 20 em hexadecimal. 20 em decimal, então significa que 14 em hexadecimal vai ser na coluna 20, certo galera? Que vai ficar em CL, então CH mais CL forma o conjunto do registrador 16 bits, CX, ok? Ok, então se ele vai da linha 5, eu quero que ele vai da linha inicial 5 até a linha inicial 15, certo? E 15 é F, né? Então 0F. Vou colocar 0F, vamos confirmar aqui. 15F, tá certo. Então a linha final, que vai ficar em DH, é 0F, certo? E aqui 20 é a coluna inicial, então eu vou colocar 60 como a coluna final. Então vou colocar 60 em decimal, que é 3C em hexadecimal. 3C, certo? Eu estou colocando em hexadecimal para facilitar a junção aqui, certo? O que vai ficar em CH e CL e DH em DL, ok? É a junção de nibbles. Beleza, então nós já temos aqui a nossa delimitação da tela onde será pintado o quadrado, né? Onde será ali basicamente criado o painel que, né, utiliza a rotina aqui Create Panel. A gente verificar aqui, utiliza a função 06 para rolagem de tela, 0 linhas serão roladas, certo? Só que nessa parte onde será rolada, ele vai ter que pintar numa cor, ok? Basicamente, mesmo rolando, se você pegar aqui e rolar, né, uma quantidade de linhas e colocar uma cor em BH, você também vai pintar a parte que ficou em branco, certo? Só que geralmente a cor original é 00,
preto, né? Essa é a cor original que fica em BH. Então, primeiramente, vamos colocar um background aqui. Vamos ver que uma cor 02, certo? 02 em binário é o que? Um 0, né? Então, 00, 10, ok? E o último bit aqui vai ser 0 para não ter aquele efeito de blinking, né? De piscagem de letras. Então, nós vamos ter aqui basicamente, se não me engano, é uma cor azul, né? Eu acho que é azul isso aqui. E as informações eu vou exibir em branco, né? Então, vou colocar aqui 1, né? Tudo como 1 é o mesmo que dizer F, né? Aqui em hexadecimal, em binário é 4 uns, né? Então vai ser a cor branca, certo? Uma cor branca ativa, bem ativa. E aqui uma cor azul. A gente vai testar, ver se é a cor azul mesmo, né? Pelo que ver se eu me lembro mesmo disso. É azul ou verde. Então beleza, até aqui a gente pintou um painel nessas coordenadas aqui, certo? Nessas coordenadas com essa cor, a cor de fundo azul e a cor do texto branca, né, que é o foreground. Já aqui, ó, abaixo, como dx cx é empilhado aqui, então aí nós não perdemos o valor de cx. Logo, essas coordenadas aqui de cx, que será a linha inicial 5 e coluna inicial 20, vai ter que vir para dx, porque é essa coordenada que também será utilizada pelo move cursor dentro de write_info. A gente vai mover o cursor para essa região aqui que está em cx, por isso devemos colocar em dx, porque a função 2 para mover cursor, ele espera o argumento em dx, certo? Movemos o texto, o cursor, aonde será imprimido o texto, para a mesma região do inicial do quadrado, certo? Só que aí com uma diferença. Como essa região é basicamente uma, vamos dizer assim, é o início, né? A coluna inicial e final, né? Eu vou somar mais um aqui. ADD DX, na verdade ADD DH mais um e ADD DL mais um. E melhor, em vez de eu somar mais um, eu poderia fazer um incremento inc DH inc DL, certo? Que é o mesmo que somar mais um, inc DH e inc DL, certo? Pronto, eu incremento a coluna, a linha que vai ficar 6 e a coluna que vai ficar 21. E o texto vai ser imprimido a partir dessa posição, né? Linha 6, coluna 21. Se é o endereço de uma string, qual string? Pois é, já que a rotina write_info escreve uma série de strings que são informações, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar, eu já ia utilizar a informação que eu já tenho aqui, certo? Só que essas strings elas já são utilizadas aqui no outro código e eu não vou querer apagar esse código estaticamente, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, então eu vou criar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar aqui uma informations, certo? Uma label chamada informations. Aqui eu vou colocar como inf1, que é informação 1, ou info1 db. Isso aqui não vai ser nem necessariamente colocar isso aqui, mas só para vocês, só para enfatizar melhor o que eu estou fazendo aqui. E eu vou colocar aqui testes de informações do KidOS, ok? Testes de informações do KidOS. Ou posso colocar testes de informações e coloco um 0, beleza? Tá ok. Aqui eu tenho um 0 e eu vou colocar aqui info2 e vou colocar aqui file type, basicamente file type igual a OSF 0. Depois vou colocar info3 db file system, sistema de arquivos FAT16 e 0. Pronto. Essas são as informações iniciais que vamos exibir, certo?
A primeira string, que é teste de informações, que vai exibir daqui até 0. Depois a segunda string, que é file type igual ao SF, vai exibir daqui até 0. E depois a terceira string, que é file system, que é daqui até 0, certo? E tudo vai ser exibido a partir de uma só rotina, ok? Então, a nossa label, o nosso endereço inicial tem que ser informations. Então, vamos colocar essa label inicial, que é o endereço, em si. Pronto. SI está com a label informations. Agora, nós temos que exibir 3 strings, certo? Em sequência. Primeiro, segundo, terceiro. Então, CX, ele vai ser a quantidade de loops que vai executar. Então, vamos colocar 3. 3 strings vai ser exibida, certo? Em write_info, se CX ele determina a quantidade de vezes que a instrução loop executa, então se a gente for vir aqui em write_info, ok? Aqui em loop, ele vai executar CX vezes, ou seja, 3 vezes. Então ele vai voltar para cá, para a label write_i 3 vezes, certo? E exibir 3 strings diferentes, ok? A rotina nest_info é o responsável por fazer o deslocamento, certo? O deslocamento para a próxima string. Por que que isso acontece, galera? Porque é o seguinte, aqui, né, em SI, ele é empilhado, certo? Então aqui quando você executa a rotina print string, o que que acontece aqui? Basicamente SI vai ter o endereço da string, certo? Por exemplo, a primeira string. Ele empilha, salva esse endereço inicial na pilha, desloca SI vários bytes até chegar a 0, né? SI está apontando para o byte 0, beleza. Depois, quando ele sai do print string, antes dele sair, ele desempilha o valor de SI. Então ele recupera o endereço inicial do registrador SI, certo? Então, é a mesma coisa de ele voltar para o início da string. O fato dele voltar para o início da string, né, é o que faz, né, a gente ter que deslocar do endereço inicial, incrementando si, até SI apontar para 0. Quando aponta para 0, a gente tem que incrementar novamente aqui, para depois ele apontar para o endereço da próxima string. Quando o loop volta aqui, ó, o mesmo processo é feito. A gente salva o endereço inicial da segunda string em print string e recupera novamente, certo? Então é assim que funciona. Então beleza, aqui nós já fizemos algumas alterações, certo? Em write_info. Então eu vou ver aqui, basicamente eu vou montar, certo? Eu vou montar aqui para ver se não tem nenhum algum erro. Ah, galera, outra coisa aqui que eu esqueci de avisar para vocês é que em BH nós estamos colocando o valor binário, certo? E aí a gente tem que colocar o B aqui no final para indicar para o montador que esse valor é um valor binário. Se a gente não colocar o B no final, aqui vai dizer que é um valor inteiro, um valor decimal, certo? E como um valor decimal, esse valor está muito grande para ficar em BH, porque BH é só 8 bits. E aqui seria o mesmo que dizer 101.111, né? Então é um valor maior que 8 bits. Então ele vai dar um aviso lá no montador. Então a gente vai ter que colocar B para indicar que é um valor binário. Assim como hexadecimal, nós colocamos valores, esse parâmetro antes aqui, esse prefixo 0x, para indicar que é um número hexadecimal, certo? Então vou remontar novamente. Olha só, galera, como vocês podem perceber aqui, né? Olha só o que aconteceu. Vou explicar para vocês o que aconteceu aqui, ó. A gente usou a rotina clear screen, certo? O clear screen ele faz o quê? Né? Ele limpa a tela, certo? Então vamos lá. Vocês podem ver, só para vocês terem uma ideia aqui o que acontece. Olha só. O clear screen ele utiliza a função 06 para rolagem. Ele vai rolar 0 linhas, beleza. Aqui é a limitação da tela, certo? 20 por 80, 80 por 20, certo? E aí, o que acontece? Ele pinta a parte que ele rolou. Então, aqui é como se a gente estivesse pintando também, a mesma coisa. Tipo assim, limpar a tela é você pintar a tela. E você vai pintar de uma cor onde você apaga todas as letras, certo? E aqui é 80 por 25 e não 80 por 20. A gente colocou aqui 80 por 20.
Então a primeira coisa que a gente deve mudar é essa aqui, ó, por 25. Ok? 80 por 25. Beleza? E aí, beleza, olha só. E aí, aqui, nesse problema aqui de alterar para 25, nós já teríamos uma região aí de linha coluna inicial 0 e linha coluna final 25, 80, né? Então toda essa parte aqui seria selecionada, inclusive essa parte que está em preto aqui, ó. Ele ia pintar com essa cor. E essa cor é exatamente a cor de fundo que está em BH, certo? É a cor que está em BH, né? A gente não zerou essa cor aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, em Clear Screen, a gente pode usar o BH aqui em cima, nesses códigos, poderíamos usar o BH aqui e não zeramos o BH, por isso que ele pintou com aquela cor, a parte que foi a tela foi apagada, certo? Então vou vir aqui e vou, a outra manutenção que eu vou fazer aqui é mover 0 para BH, para ele pintar de preto, não tem nenhuma cor, certo? Ok. Tá, já no caso aqui dessa parte aqui, né, é verde, né? Eu falei que seria azul, eu não tinha certeza, mas a cor de fundo 0010 é verde, ok? Que é referente ao número 2. Então, basicamente esse seria o painel, ok? Esse é o painel. E aqui nós deslocamos mais um, né? Vocês podem perceber aqui. Nós escrevemos as informações utilizando a rotina write_info, certo? Escrevemos aquela série de strings. Saiu até com um problema aqui relacionado a acentuações, né? A gente teria que ter aí basicamente trocar, né? C cedilha aqui por outra letra, por C, né? Mas o que acontece? Ele exibiu as strings, teste de informações, file type igual a SF, file system igual a FAT16, ok? E exibiu todas as informações apenas com uma rotina, que é write_info, beleza, galera? E aí, ó, ele deu uma indentação aqui, ó, basicamente uma padding, né, de basicamente de uma coluna, né? Uma coluna e uma linha, certo? Porque a gente incrementou lá IncDH, IncDL, IncDH, IncDL. A gente pegou a coluna e linha inicial de CX, onde foi desenhado o painel, né, o message box, e depois incrementamos mais um aqui, ó. Vocês podem ver que está indentado, né, as informações aqui. E logo abaixo aqui nós vamos exibir outras informações através de outra rotina, certo? Mas primeiro eu vou vir aqui, eu vou alterar essa parte aqui de CO, né? Teste de informações para não sair aquele problema lá nos caracteres, certo? Ok, e a gente inseriu apenas essa label, olha só, colocamos assim essa label como endereço inicial e ele exibiu todas as informações, certo? Por isso que eu falei que não é preciso dessas labels iniciais aqui, ó. Só se você quiser exibir uma informação ali particular, por exemplo, você vai mover para si informations e quer exibir uma dessas strings, por exemplo, a segunda string. Aí você colocaria ponto info2, certo? E aí você exibiria apenas uma string, ok? Por isso que eu coloquei essas divisão de labels. Tá, beleza, galera. Então, assim, agora vamos fazer o seguinte, a gente vai depurar passo a passo, colocando alguns breakpoints aqui no código. E vocês já aprenderam a como criar breakpoints, certo? Então, você sabe que a gente vai ter que colocar ali o jump dentro de cada rotina que nós criamos aqui, o jump inicial, antes do push A. Então, vamos lá. Primeiramente, né? Vou colocar um jump aqui. Pronto. Depois que eu coloquei os jumps aqui, fora das rotinas, né? Para a gente depurar os registros. E aqui dentro de cada rotina também, como vocês estão acostumados, eu coloquei aqui em Create Panel antes do Push A, Clean Screen antes do Push A. E aqui eu vou colocar também um jump em write_info e outro jump aqui, ó, e neste info. E agora eu vou remontar o código. Beleza, como vocês podem perceber aqui, eu vou pressionar Ctrl Z para abrir a janela de depuração.
ele ainda não limpou a tela, certo? A gente vai desenvolver essa rotina agora, certo? Para a gente testar na próxima aula, ok? A gente vai desenvolver ela agora e vamos testar na próxima aula. Porque aqui essa aula já está ficando grande, então vamos deixar para a próxima aula isso aí. Depois de empilhar aqui, aonde que está, qual o endereço que está a entrada de diretórios do nosso arquivo? É SDI, né? ES é o segmento extra e DI é o segmento de destino de strings, certo? Que é o offset, beleza? Ok, sabendo dessa informação, vamos prosseguir. Quantos bytes no FAT16 tem um arquivo na área de diretórios? 11 bytes, né? 8 bytes reservado para o arquivo e 3 bytes reservado para a extensão. Então dá um total de 8 mais 3 dá 11, certo? E vamos mover esse valor para CX inicialmente. Ok? CX inicialmente vai ter 11. Beleza. H, vamos ter a função da BIOS 0E para imprimir caracteres, ok? Beleza. DL, ele vai ter que ter um parâmetro inicial. Qual parâmetro é esse? Ele vai ficar no endereço, que vai ficar o byte. Vai ser um byte, na verdade, né? Esse byte vai ficar no endereço no par ESDI, certo? ESDI sabemos que é o endereço do nome de arquivo, ok, galera? Então é o endereço do nome de arquivo, ESDI. Então antes de usar a rotina print name file, precisamos mover para esse par aqui o endereço da área de diretórios. Só que aí vamos mover para DL um valor. Esse valor vai ficar uma entrada específica, né? Na primeira, segunda, terceira entrada, né? Mas vai ser um deslocamento mais 11, né? Contando mais 11 bytes dentro de uma entrada específica, significa que nós estamos lendo o byte de atributo daquela entrada, certo? Então, esse endereço é SDI, ok? O endereço é SDI, que é 07, né? 070, 0200, mais 11 vai apontar para o byte de atributo do arquivo, certo? E o atributo vai ficar em DL. Se for um arquivo, ele vai ser o byte 20 em hexadecimal, certo? Se for um diretório, vai ser o byte 10. Então, vamos zerar bx, ok? E criar uma label aqui chamada analysis, de análise, ok? Tá. Depois movemos para AL, o byte do endereço ESDI, que é o primeiro byte do nome de arquivo, vai ficar ali no primeiro endereço. Colocamos em AL, né? Como sabemos que AH fica com a função da BIOS para imprimir caracteres, AL vai ter que ter o byte assim imprimido. Vamos comparar. Agora vamos fazer algumas estratégias aqui, certo? Porque nossa missão é criar uma rotina que exiba nomes de arquivos com extensões, certo? E basicamente ele converta o case, né? Ele converta ali de maiúsculo para minúsculo e mantém apenas a primeira letra como maiúscula, certo? E também ignora espaços, certo? Essa é a função dessa rotina. Então, vamos comparar AL com 0,20. Se AL for o byte 0,20, significa que nós estamos dizendo que AL é um espaço, né? Isso significa que, basicamente, estamos lendo um espaço, uma barra de espaço. Se for igual, pulamos para a rotina no print space. No print space. Que vamos colocar logo aqui abaixo. No print space. Ok? Ou seja, não exibe espaço. Não vamos imprimir espaço. Se o byte for igual a 20, ele vai ignorar o espaço. Certo? Vamos supor que foi igual. Não vamos supor que foi igual a 20, não. Mas vamos continuar aqui. Agora, se o byte não for igual a 20, significa que ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser uma letra, um número, um símbolo, mas ele não é espaço.
Então, vamos exibir esse caractere. Então, não pulamos para cá, mas saltamos a próxima instrução aqui. E vamos comparar cx com 11. Se for 11, se for igual a 11, ou seja, cx aqui inicialmente vale 11, beleza. Que é a quantidade de bytes de um arquivo, né? Contando com o nome do arquivo e a sua extensão, 11 bytes. Se cx inicialmente ainda vale 11, então salte para display. O display, né? Vamos colocar ele aqui, ó, antes de no print space, ok? Vamos deixar preparado aqui o display. O display, de fato, ele vai exibir o caractere, ok, galera? O display, de fato, ele vai exibir o caractere. Então vamos deixar aqui, né, a interrupção int10. Int10 exibe o caractere. Beleza? Então, quando ele salta para display, ele já exibe o caractere. O que tiver em AL, né, com a função H0E, exibe o caractere. Se não for espaço, for qualquer caractere, pode ser qualquer caractere, ele vai exibir esse caractere na primeira vez. Isso se cx valer 11. E cx ele é sempre incrementado, vai valer 10, 9, 8 até chegar a 0. Se cx valer 11, significa que ele não foi alterado. E se ele não foi alterado, então não executou a instrução loop que vai estar aqui no final, certo? Então, digamos que ainda está no primeiro caractere. Então, sendo o primeiro caractere, vamos exibir este caractere sem nenhuma condicional, ou seja, sem nenhuma condição. Vamos exibir esse caractere sendo ele mesmo, da forma que vai estar lá na área de diretórios. E esse primeiro caractere vai estar em maiúsculo. É por isso que nós colocamos essa condição aqui. Se cx valer 11, significa que é o primeiro caractere. E vamos exibir ele do jeito que ele está, que é em maiúsculo. Apenas o primeiro caractere. Certo? A partir do momento que já executo, volta ao loop, cx já não mais vale 11, já vale 10, né? Para baixo. E aí, os próximos caracteres, nós temos aqui outras condicionais que vamos criar aqui agora. Digamos que cx não vale mais 11. Beleza. Estamos no segundo caractere do arquivo. Compare AL com 40 em hexadecimal. Certo? Caso for igual a 40, convert keys. Caso for maior que 40, convert keys. Se não atender a condição, significa que ele é igual a 40, que é arroba, ou menor. Então ele pode ser um desses símbolos aqui e pode ser uma dessas numerações aqui. Então ele vai ter que exibir do jeito que está lá na área de diretórios. E para isso nós simplesmente saltamos para a label display. Porque se ele não atender essa expectativa aqui, se não for maior que 40 em hexadecimal, então ele não é uma letra maiúscula. Ele é um número ou qualquer outra coisa. Então não precisamos fazer conversões, ele só exibe mesmo que tiver lá, número, símbolos. Agora, se for maior, pode ser uma letra maiúscula, então precisamos ter uma segunda condição. Sabe por que precisamos ter uma segunda condição? Porque é o seguinte, digamos que é maior, beleza, ele saltou lá para label convert keys, certo? É maior que arroba, então ele pode ser A, pode ser B, pode ser C, mas se é maior, ele também pode ser qualquer um desses símbolos aqui, ele pode ser esse símbolo, pode ser esse, certo? E se for um desses símbolos aqui, ou se for uma letra minúscula dessa ou qualquer outra coisa, a gente tem que exibir do jeito que está lá. A gente não precisa fazer a conversão, certo? Então a gente tem que fazer uma segunda condição. Ele tem que estar num limiar entre letras maiúsculas. Então ele tem que ser menor que 5B. Menor que 5B. 5A para baixo, né? Então de Z, Y, X até a letra A. Então aqui, em convert keys, nós fazemos uma segunda condição. Compare AL com 0x5b. Compare AL com 0x5b. Certo? Então, agora vamos fazer o seguinte. Não salte para display. Salte para display se não for menor. Então, JNB display. Certo? Se não for menor que 5b, significa que é igual ou maior. Certo? Se for igual a 5b ou maior, ele pode ser aquele colchetes ou pode ser um símbolo qualquer ou letras minúsculas. Então, ele vai saltar para display, né?
e não fazer a conversão, certo? E não fazer a conversão que vamos colocar aqui embaixo, certo, galera? Mas se for menor, então ele vai fazer a conversão, ele não vai saltar para display. Se for menor, significa que é uma letra maiúscula. E lá no FAT16, independente da forma que nós salvamos o arquivo, galera, pode ser maiúsculo, minúsculo. No FAT16, a forma que ele salva o arquivo é sempre maiúsculo, né? Do padrão que nós estamos trabalhando, que é o Standard 8.3, que é padrão 8.3, ele salva 8 caracteres de arquivo, 3 caracteres de nome de extensão, mas com letras maiúsculas, certo? E a gente vai ter que converter isso para minúsculo para a gente exibir na tela, né? Que é uma opção própria, né? Que eu estou criando aqui. Então, para converter, para fazer a conversão de maiúsculo para minúsculo, caso tiver um limiar de letras maiúsculas, vamos fazer um cálculo simples. Vamos adicionar a L mais 20 em hexadecimal. 20 em hexadecimal é o que? É 32, né? 32 em decimal. Se digamos nós temos aqui um valor, a letra A maiúscula, certo? A letra A maiúscula. Acima de 40 é 41, certo? Então vou vir aqui, ó. Vamos colocar aqui 41 em hexadecimal é 65, né? O decimal 65 é a letra A maiúscula. A gente quer converter para A minúscula, certo? E se a gente somar 65 mais 32, vai dar 97. Então, o decimal 97 é referente ao A minúsculo. Se for um B, 66, B minúsculo, mais 32, vai ser um B minúsculo. Se for um B maiúsculo, mais 32 vai ser um B minúsculo, certo? É simplesmente isso. Vamos somar mais 32 para apontar para o byte na tabela ASCII, certo? O byte minúsculo. E a L agora vale o mesmo caractere, só que minúsculo. E aí, depois disso, que sim, que ele pode exibir o caractere minúsculo. Então, tendo esse código aqui, apenas o primeiro, né, apenas o primeiro byte que a gente colocou nessa condição aqui, ó, que ele já exibe direto, apenas o primeiro byte no nome de arquivo será minúsculo, maiúsculo, né, certo? Maiúsculo. Os próximos bytes serão minúsculos. Tá. Digamos que ele encontrou aqui um espaço, certo? Ele já pula direto para no print space aqui embaixo, ok? Para não exibir espaços, ou seja, ele vai pular aqui a label de display para não exibir o espaço, ok? E aí ele volta de novo e verifica o próximo byte. Então, basicamente, essa rotina já foi preparada para ignorar os espaços de nomes de arquivos, certo? Isso aí vai ser uma das regrinhas iniciais do sistema operacional. Lá na frente a gente pode sim trabalhar com nomes de arquivos longos, algo mais elaborado e exibir espaços, mas por enquanto eu não criei uma estratégia ainda para ignorar espaços, né? Assim, só para porque assim, geralmente você cria um arquivo, basicamente um arquivo de 4 bytes, por exemplo, 4 caracteres do nome de arquivo, né? O nome de arquivo vai ter ali, por exemplo, 3 bytes, dog, vai ficar faltando 5 bytes aí, certo? Por padrão, o sistema FAT16 ele vai preencher os próximos 5 bytes com 5 espaços. Se a gente fosse exibir do jeito que está aqui, ele ia exibir dog, nome de arquivo dog, ia ter um espaço de 5 espaços, né? .txt. Isso ia ficar feio. Então, se a gente criou o arquivo dog.txt, a gente vai ter que exibir dog.txt, certo? E ignorar os espaços que o próprio sistema de arquivos cria. Beleza? E agora, se o próprio usuário que adicionou espaços, né, como 5 espaços, por exemplo, e o próprio usuário adicionou, fica um pouco difícil a identificar se foi o usuário que criou esses espaços ou se foi o sistema de arquivos, certo? E ainda não criei uma estratégia para identificar isso. Então, por enquanto, vamos trabalhar ignorando espaços. Mas digamos que não é espaço, é uma letra, um número, ele exibiu essa letra, um número, fez a conversão, né, com convert case. Pronto, ele já, de toda forma, depois de exibir, ele vai vir para no print space. E a missão é comparar cx com 4. Ok? Por quê? Cx vale 11.
cada vez que a gente volta no loop, cx vai incrementando. 10, 9, 8, 7. Quando o cx valer 4, significa que já ultrapassamos os 8 bytes do nome de arquivo, certo? Enquanto não for igual, salte para noPrintDot, certo? O noPrintDot é exatamente isso aqui, ó. noPrintDot é não exiba pontos, que será incdi. Incdi vai incrementar um byte, certo? DI está apontando para o primeiro byte, por exemplo, do nome de arquivo. Loop analysis, ou seja, né, loop, a instrução loop, ele vai voltar para análise, fazer o mesmo processo com DI incrementado, certo? Apontando para o próximo byte do nome de arquivo. E cx vai diminuir em menos 1. Então cx valia 11, vai valer 10. E DI sempre vai sendo incrementado, né, cx vezes, né, 11 vezes, que será a quantidade de bytes do nome de arquivo. Não vai exibir o ponto, né? Então, basicamente essa é a função. Exibiu a letra do nome de arquivo, mas não exibiu o ponto. Agora, caso o cx for igual a 4, ele não vai saltar para noPrintDot. Ele vai executar a próxima instrução, que vai ser uma outra condição para ver se realmente vamos exibir o ponto, ok? E essa outra condição é o seguinte: compare DL com 0x20. Beleza. Se DL for igual a 0x20, se não for igual, noPrintDot também. Porque se ele não for igual, não é um arquivo. Certo, galera? A gente só vai exibir esses pontos aqui, esse ponto adicional, que não faz parte do nome de arquivo do sistema de arquivos, só se for um arquivo. Só vamos exibir esse ponto só se for um arquivo. Por exemplo, dog.txt, certo? Arquivo.txt, arquivo.wap, certo? Basicamente, o ponto vai ser um caractere adicional ali do que a própria rotina vai criar, certo? E só vamos exibir esse ponto se for um arquivo, se tiver um atributo 20 em hexadecimal, lá no endereço mais 11 bytes, certo? Se não for igual, ele salta para noPrintDot para não exibir o ponto. Agora, se atender essas duas condições, se cx chegou a 4 e dl vale 20, ou seja, vale isso que nós estamos trabalhando, estamos lendo no diretórios é um arquivo, então ele vai mover para AL, entre aspas simples, um pontinho e vai dar um int 10. Vamos até colocar aqui dessa forma, int 10. Pronto, exibe o ponto, certo? Exibe o pontinho antes de exibir a extensão. Então ele já exibiu todo o nome de arquivo, ignorou os espaços, exibiu a primeira letra em maiúsculo, o resto tudo em minúsculo, independente da forma que você criou o nome de arquivo. Depois exibe o ponto, e depois de exibir o ponto, os próximos ele só vai exibir os caracteres da extensão, certo? Seguindo essas condições aqui, ó. Certo? E aí cx não vai valer mais 4, ele vai valer 3 para baixo, então ele sempre vai saltar para noPrintDot, ele não vai exibir o ponto novamente, certo? E aqui acima, ele pode exibir outros pontos dentro do nome de arquivo, né, que estão no sistema de arquivos, pois esse ponto aqui não faz parte do sistema de arquivos, ele faz parte, faz parte da rotina, certo? É adicional, ok? E aí, pronto. Aqui, ó, abaixo de noPAnalysis, vamos colocar aqui um done, ok, galera? Porque ele não, basicamente, ele vai vir para cá, vai voltar aqui para, ele vai voltar para o análise. Depois que ele satisfazer essas condições aqui do loop, cx valer 0, ele vai voltar para done, que é pronto, né? Pronto, desempilhe e retorne. Então todo o nome de arquivo foi processado, né? E para isso, aqui abaixo, para a gente testar o print name file, né? Vou ter um loop aqui, um loop print files aqui, beleza? Então ele vai executar 3 vezes aqui para exibir 3 nomes de arquivos, beleza? Por causa desse cx aqui, ó, né? Pegando desse endereço de ESDI, né? Então, beleza, galera. Isso aqui nós terminamos aqui as rotinas, certo? Terminamos de desenvolver aqui as rotinas do kernel, certo?
Eu já expliquei para vocês como funciona o print name file, só que a gente vai depurar na próxima aula. Vamos testar, vamos fazer igual essa aula, vamos executar tudo de uma vez só para ver o que saiu aqui esse último código. Vamos depurar e também vamos tentar fazer outras coisinhas mais legais também para vocês entenderem o motivo de outras rotinas que nós criamos aqui, certo? E aí nós fecha a série de rotinas do kernel por enquanto, certo? Para já partir para as próximas etapas aqui do menu do kernel. Então, galera, se vocês gostou da aula, né, deixe um like aí, que isso me deixa feliz também, certo? E me ajuda muito. Se inscreva no canal para sempre, né, ficar ligado de novos materiais que vamos postar aqui, né? Ative o sininho e muito obrigado, galera. Falou!